Alô, alô, boa noite. Vamos orar então, quer dizer, a Keila orou, né? Gostaria de orar também, amém. Oração nunca é demais, e a minha palavra hoje, que Deus tocou no meu coração, é sobre oração. Então, vamos orar, né? Alô, minha voz agora está realmente aquele orador, né? Amém. Senhor Deus, queremos te entregar, Senhor Deus, aqui a Tua palavra, Senhor, que não volta vazia, e eu quero me colocar, Senhor, debaixo da Tua unção, da Tua graça. Senhor, realmente, ser conosco, Senhor, ser com cada vida aqui, Senhor, e esteja o Senhor falando, derramando aqui da Tua unção, do Teu poder, Senhor, que nos transforma, que realmente a Tua palavra, Senhor, ela perscruta, Senhor, ela vai assim no mais profundo, Senhor, dos nossos sentimentos, da nossa alma, e que assim seja aqui, Senhor, que a Tua palavra possa vir realmente transformando, Senhor, mudando de maneira assim crucial, de maneira realmente, de modo que nós nem tenhamos, Senhor, percepção, Senhor, mas que as consequências sejam realmente, Senhor, transformadoras, Senhor, modificadoras, em nome de Jesus, amém, Senhor. Bem, vamos abrir nossas Bíblias no livro, na epístola de Paulo ao Tiago, né? Capítulo 5, versículo 13º. Só para facilitar, a minha Bíblia é Nova Almeida atualizada, tá? Pessoal que vai operar aí, tá? Ok. Não é a versão que eu normalmente uso, mas, amém, é a versão que eu estarei utilizando aqui. Então vamos ler aqui, capítulo 5, versículo 13 de Tiago. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo. Em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu queria ler também, a gente pode ler até o versículo 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Amém. Então, meus irmãos, a palavra que Deus colocou aqui no meu coração esta noite, né, sobre oração, né? Então, muitas vezes, a gente associa, né, uma oração, quer dizer, existem 2 palavras aqui, né? A gente, não sei, mas as pessoas às vezes dividem, né, a oração de poder, né,
existe uma outra palavrinha, né, que é a oração eficaz, né? Então, oração de poder, muitas vezes a gente, né, vê uma pessoa orando assim, né, às vezes está gritando, está usando até uma maneira de falar que muitas vezes até nos impressiona, né, enfim, e a gente tem uma certa percepção, digamos assim, né? Mas é algo interessante que várias vezes na Bíblia, né, a gente vê orações que são feitas assim de maneira não tão gritada, enfim, de maneira não tão como a gente acha que deveria ser uma oração poderosa, né? Mas é uma oração eficaz, né? Então, o que eu queria falar aqui esta noite é sobre a oração eficaz, quer dizer, aquela oração que traz resultados. Então, Deus pode te levantar e você levantar a voz até, não sei, na situação que você estiver. Às vezes a gente está orando, né? Eu já me deparei com situações de estar orando por libertação e às vezes Deus nos move, né, a uma oração com maior autoridade e de uma maneira até às vezes com uma voz mais firme até, mas isso é algo que vem de Deus, né? Não é algo assim, não é algo que a gente faz, eu preciso fazer para Deus ouvir, né? Então realmente é algo que Deus é quem nos move, né? A gente não precisa fazer aquela oração com uma voz ou impostada ou de algum modo assim, porque Deus não precisa disso, né? Então, eu queria abordar aqui, meus irmãos, algumas questões em relação à oração, tá? Então, todos nós podemos ter essa oração eficaz. E a primeira coisa, nós lemos aqui esse texto, né, ele fala da gente orar, inclusive, pelos nossos irmãos, né? Então, a primeira, digamos assim, o primeiro posicionamento que a gente tem que ter numa oração é não olharmos a nós, né? Claro que muitas vezes você está ali com uma necessidade, com um problema, né? Mas você tem que olhar o todo, o cenário, né? Muitas vezes você está com uma necessidade específica, né? Você está com um problema, né? Mas você tem que colocar realmente, e se colocar principalmente diante de Deus, de maneira que você não olhe tanto ali o seu problema, mas que você olhe o contexto, né? Por que você está passando por aquilo, né? E que situação é essa, afinal, que está levando a que você esteja passando por isso? Então, a primeira coisa é a gente tirar o foco do problema, é a gente entender que Deus é maior, Deus está ali conosco, e a gente, como diz a palavra de Deus, né, acalmai-vos, né, a gente acalmar o nosso coração e sabei que eu sou Deus. Então, a primeira coisa é a gente tirar o foco em nós. Muitas vezes a oração, né, é por nós e muitas vezes até por outras pessoas. Mas tirar esse foco, né, centrado em nós, a primeira coisa, né? E a segunda coisa é a gente também coloca, né, conforme eu falei, né, a gente acha que aquelas pessoas que, digamos assim, têm orações poderosas, são guerreiros, enfim. Então, na verdade, todos nós podemos ser esses guerreiros, podemos ser esses invencíveis, né? Essas pessoas que oram e Deus responde. Deus tem desejo em responder às nossas orações. É importante a gente ter consciência disso. Deus se importa e Deus quer ouvir as nossas orações. Muitas vezes a gente se coloca numa posição, né? A gente acha, eu não preciso orar, né? Jesus morreu na cruz, né? Eu não preciso fazer nada, né? Jesus, né, falou, está consumado. Então, está consumado, eu não preciso fazer nada. Mas Deus precisa da nossa oração, meus irmãos. Deus precisa que a gente ore. Deus precisa que a gente fale realmente.
Então, meus irmãos, a oração, ela não depende de nenhuma habilidade específica, assim, não depende de nenhuma especialidade, né? O fulano, né? A gente às vezes recebe, né? A nossa igreja recebeu muitas pessoas ao longo da nossa história, né? E eu me lembro que, uma certa época, né, vinham pastores amigos lá da Argentina, né? E na época o pessoal caía no Espírito Santo. Eu mesmo, Deus me deu essa experiência, né? E às vezes a gente acha que não, o fulano tem esse poder, né? O poder vem de Deus. É claro que Deus usa aquela expectativa, Deus usa aquele desejo do nosso coração, e Deus age, né? Deus até respeita a nossa, digamos assim, a nossa incapacidade, a nossa pequenez, e Deus acaba usando, né? Então, também não é a gente menosprezar, né? Eu já vi pessoas, né, por falar em mover, em cair no Espírito, né? Eu já vi pessoas que menosprezam e até desprezam, né, esse tipo de experiência. Eu não desprezo nada. Se Deus quiser se mover de alguma maneira, de outra, a gente não pode realmente limitar a Deus, né? Mas, muitas vezes, né, a nossa... os nossos preconceitos, né, a gente acaba se limitando, a gente acaba limitando esse mover de Deus. Então, tirando esse foco de nós, ou seja, Deus faz o que Ele quer, Ele vai fazer o que Ele quiser, e Deus tem que fazer. Então, esse é o primeiro ponto aí, né? E a segunda questão, meus irmãos, que a oração, assim, não é aquela situação, né, pontual, né? Eu vou orar por causa disso, por causa daquilo, enfim. Então, na verdade, a oração é um estilo de vida, né? A palavra de Deus fala, vigiai e orai, né? Então, a gente está num mundo onde a gente está, assim, cercado de situações, de armadilhas, né? Então, a gente tem que estar vigiando, né? Então, você anda na rua, né? Você olha se você não vai tropeçar, né, se o carro vem da direita, se o carro vem da esquerda. E o que você está fazendo? A gente está ali, o quê? Vigiando, né? A gente, aqui no Rio, né, tem a questão aí da segurança, né? Pessoal, às vezes a gente anda assim, a gente se preocupa, né, mas Deus nos guarda, né? Mas essa vigilância, meus irmãos, esse estado, né, que a gente, ao acordar, né, a gente tem cuidado para não tropeçar, enfim, né? Agora a gente está com a minha mãe, deve estar me assistindo aí, né? Então, assim, a pessoa idosa, ela tem, assim, pode ter, né, uma tendência de cair, enfim. Então, a gente tem que ter certas atitudes, certos cuidados, certa vigilância. E assim também a nossa oração, meus irmãos. A oração é um estilo, é algo que, assim, que a gente adota e faz parte da oração. Quer dizer, a oração é um estilo de vida, é algo que a gente assume fazer. A gente pode abrir, eu queria abrir em Ezequiel, Ezequiel 22, 30. Vamos ler aqui em Ezequiel 22, 30. Diz assim, procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Amém. Então, meus irmãos, a atitude de oração é a atitude de alguém que se coloca nessa brecha,
né? Então, quando você vai orar numa determinada necessidade, ou você vai orar porque você está alegre, Senhor, eu agradeço, enfim. Mas, frequentemente, a oração, ela precisa suprir algo. Ela precisa suprir o fechamento de uma brecha, uma falha, ou uma situação assim que alguém está passando, ou uma situação de cura ali, uma situação de um milagre, talvez algo inalcançável, né? Hoje em dia, né, ontem eu estava ouvindo um canal, até com a Ana, um canal lá da internet, né? Então, um rapaz que mora com a família lá na Noruega, né? E ele estava comentando que, não só a Noruega, né, mas alguns países ali nórdicos, né, têm recebido algumas recomendações do governo, né, com relação a um possível ataque, enfim. Então, são coisas, né, a gente sabe que isso está lá em Apocalipse, né, que no final dos tempos, né, a gente teria, ou teremos, né, rumores de guerra. Então, é o que a gente está vendo, né? Isso aí realmente está lá em Apocalipse, né? Então, 3 países ali, no caso, né? Noruega, Suécia e Finlândia, né? E depois eu soube que na Alemanha também liberaram um documento, né? Também nesse sentido. Então, meus irmãos, nós temos que orar. Essa é uma situação que a gente não sabe, né, o que Deus vai permitir que aconteça, mas a palavra de Deus fala sobre a oração do justo, né, que nós estamos nessa terra realmente para sermos sal da terra e luz para este mundo. Então, nós temos que orar, né? Orar, mas não temer, né? A gente não ter o espírito de medo nem de covardia. Então, a gente tem que realmente estar consciente, né, daquilo que Deus tem para nós, né? Mas a gente tem que ter essa atitude, meus irmãos, de nos colocarmos na brecha, né, das situações de crise, né, das situações críticas. Então, Deus nos chama para fecharmos a brecha. Muitas vezes fechar a brecha, né? Não sei se você já viu uma barragem, né? Uma barragem, ela é feita de concreto, né? E se você tem uma pequena falhazinha, né? Essa falhazinha ela vai aumentando e de repente aquela represa ela colapsa, quer dizer, ela realmente se desfaz, né? Uma coisa também que eu acabei aprendendo, né? Eu fiz doutorado, né? E aí a gente fez lá alguns experimentos com hidrogênio, né? O hidrogênio ele virava lá um íon e é um negócio impressionante que o hidrogênio, o íonzinho, ele atravessa um aço dessa espessura, né? É um negócio assim que a gente não faz ideia. Então esse hidrogênio ele muitas vezes se acumula e ele trinca aquele aço, ele cria uma falha e aquele aço, às vezes, é um aço de um reator, um equipamento até nuclear, alguma coisa assim, ele pode até romper esse equipamento. Então, é um negócio assim impressionante. Então, a gente tem que tapar essa brechinha. Às vezes é uma brechinha mínima, mas essa brechinha mínima é suficiente, vai acumulando ali a água, ou no caso que eu falei lá do hidrogênio, ele vai acumulando, e tem uma hora que aquela trinquinha, aquele defeitinho pequenininho, vai se tornar algo catastrófico, né? Então, Deus nos chama, meus irmãos, justamente para esse momento. Não é um momento ainda, digamos assim, que muitas vezes a gente é chamado para uma situação de crise, né? Não é ainda, digamos, algo grande, mas é aquela coisa que está começando, né? E a gente tem que estar ali e fechar aquela brechinha, né? Para que aquilo não aumente, né? Bom, nesse versículo, meus irmãos, a gente podia voltar lá para Tiago 5,
vamos dar uma olhadinha no versículo 16, né, sobre a nossa atitude diante da oração. Então, nesse versículo 16, no capítulo 5, né, que diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Tá? Então, essa palavra, né, o que isso quer dizer é que, assim, quem ora, né, a palavra grega aqui seria dikaios, que significa uma pessoa reta, justa, sem preconceito ou parcialidade. A palavra de Deus fala, meus irmãos, que a gente tem que ter uma vida reta diante de Deus, para que, a palavra de Deus diz, né, para que Deus ouça a nossa oração. E a palavra de Deus fala que os nossos pecados causam separação entre nós e Deus. Então, a primeira coisa, meus irmãos, é a gente orar e até pedir perdão a Deus, né? Quando a gente for orar, né, a gente tem que estar debaixo dessa misericórdia, né? Mas a gente tem que realmente ter uma vida, né, e viver uma vida realmente reta e justa, uma vida assim reta diante de Deus, para que a nossa oração seja ouvida. A segunda posição, a segunda palavra aqui dessa frase é deeses, que significa rogar, suplicar, implorar. Isso quer dizer o seguinte, meus irmãos, a gente tem que ter aquele desejo realmente de quem está, digamos assim, sofrendo, sentindo. Não pode ser assim, a gente tem que... É como se você tivesse quase que morrendo, digamos assim. Então, tem que ser aquele sentimento do fundo do coração. É claro que isso não é algo forçado, mas isso vem de um sentimento sincero, de um sentimento assim que a gente tem isso como algo precioso. E para isso, meus irmãos, a gente tem que ter essa vida com Deus, da gente realmente confiar, saber que aquilo ali realmente Deus vai responder. Muitas vezes, meus irmãos, a gente, principalmente aqueles novos convertidos, né, muitas vezes oram, né, de maneira, acham assim, Deus não vai me ouvir, né, eu não sou poderoso, algo assim, né? Mas não vem, meus irmãos, não vem assim por esse suposto poder, né, que a gente tenha. Não, Jesus é que responde. Mas a gente tem que ter essa aplicação, meus irmãos. A gente tem que ter esse desejo, essa ânsia quando a gente ora, esta aplicação, esta certeza realmente enraizada no nosso coração. Mas isso é algo que só o Espírito Santo pode dar, meus irmãos. Mas é algo assim que a gente tem que, na nossa oração, buscar, que a gente tenha assim, esse desejo, que é o que significa essa palavra deeses, né? A gente orar com súplica. Até a palavra de Deus fala, né, aqueles que andam, inclusive, clamando, chorando, inclusive, né? Então, o que é isso? É aquela pessoa que clama já numa condição, não vou dizer desespero, né? Mas numa condição mais extrema, tá? Ou seja, a gente está ali, realmente está insistindo, a gente está se aplicando, né? Igual aquela viúva, né, que vai lá, bate na porta do juiz, né, acorda, enfim. Então, realmente, Deus espera isso de nós, espera essa aplicação, essa dedicação. Existe uma outra palavra também nesse versículo, chama-se energel, né? Energel e uma outra palavra também, que deixa eu achar aqui. Energel significa liberar poder. E uma outra palavra é a palavra dunamis. Não sei se você já viu dunamis, né? Ou
tem também a palavra dínamo, que tem a ver com alguma coisa já tem a ver mais com movimento. Mas dunami tem a ver com poder não liberado. Então, por exemplo, se eu pegar essa carteira, né, colocar ela aqui em cima, aliás, se eu colocar aqui, né, essa carteira ela está aqui em cima, né, mas se eu empurrar ela, o que vai acontecer? Ela vai cair, né? Por que ela vai cair? Tem a força da gravidade, tudo bem, mas ela tem uma energia potencial. Ela tem, quando cair aqui, ela vai cair, vai fazer barulho, enfim, né? Se tiver alguma coisa aqui, pode quebrar, né? Ou seja, eu tenho uma energia, está aqui, o quê? Latente. Ela está paradinha aqui. Mas na hora que eu empurrar, isso vai virar energel, é uma energia em movimento, né? Se a gente for para a física, seria energia cinética e energia potencial. Quer dizer, potencial é aquela que vai virar energia cinética, né? Interessante que essas duas palavras, elas estão justamente lá na oração. Então, quando a gente ora, a gente tem que ter esse espírito lá da energia potencial. Então, a gente realmente se coloca ali nas mãos de Deus e essa energia potencial vira essa energia cinética e Deus age. Então, é algo realmente, Deus age dessa forma. Então, Deus espera, meus irmãos, que a gente tenha essa atitude de realmente suplicar, orar, né, e a gente ser esse condutor, né, que essa energia de Deus, né, ou, no caso mover, não é energia, né, parece que eu estou falando aqui de uma outra coisa meio esotérica, não é energia, tá? É o poder de Deus, tá? Por favor, não me entenda mal, tá? Então, é o poder de Deus, tá? Mas esse poder, ele vai fluir através de nós, vai fluir através da nossa oração. Às vezes é uma energia, né? Às vezes Deus manda um raio, né? Às vezes vem energia também, né? A coisa é bem ampla, né? Eu diria, né? Vamos ver lá, meus irmãos, em Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Diz o seguinte, Salmo 66, 18. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Então, meus irmãos, realmente, aqui é só para reforçar, né, aquela questão que eu já comentei aqui, que a nossa posição, a nossa atitude diante de Deus, né, isso aí é muito importante. Como é que a gente se coloca quando a gente vai orar? Eu queria até aproveitar, ler também em Isaías, né? Isaías 59, versículo 1. Versículo 1. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, que eu estou com um pouquinho de pigarro aqui, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês
para não ouvir os seus pedidos. Amém. Então, meus irmãos, a nossa atitude, né, o nosso coração diante de Deus, isso aí é muito importante. A gente tem que ter essa vida de oração, mas a gente tem que se examinar, né? Como diz assim, quando a gente vai tomar a ceia, obrigado. A palavra de Deus diz lá: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? Então a gente tem que estar diante de Deus e assim orando, se colocando nesse sentido. Por outro lado, meus irmãos, a gente também não deve se sentir assim uma pessoa incapaz, né? Muitas vezes o inimigo chega lá e sopra, né? Ah, você não é digno, você não é capaz, Deus não vai ouvir a sua oração, né? Então, o inimigo, ele não pode acusar, quer dizer, poder ele até acusa, né? Mas a oração nossa é pelo poder de Deus, é pela autoridade do nome de Jesus. Então, o inimigo não tem poder algum. E até assim, a gente tem que repreender realmente o inimigo nesse momento. Então, tudo é através da graça e do perdão de Deus. Então, a gente tem que tomar essa promessa, temos que nos apossar dessa palavra, dessa promessa, né? Desse dunamis, dessa energia. Deixa eu tomar cuidado com a energia aqui, mas enfim, com esse mover de Deus, né? Esse poder latente. Pronto, eu vou usar poder, né? Poder é melhor, né? É mais amplo, né? Amém. Falar de física, que energia, né? Eu tinha um professor, deixa eu contar aqui uma historinha. Quando eu aprendi, né? Comecei a aprender lá no 2º grau, o professor falava assim: agora vocês vão aprender alguma coisa que é a causa de muitas guerras, muitos desastres, muitas contendas. Vou falar sobre energia. Falou assim, até hoje, eu me lembro, e realmente, né? Se você olhar, você vai ver que muitas guerras são para dominar lá o petróleo, energia, né? Enfim. Na Europa ali tem problema ali do gás da Rússia. Você vai ver sempre que tem uma energia no meio ali. Realmente isso é uma coisa muito séria, né? Mas, meus irmãos, esse poder de Deus, né? O que é o poder, né? O poder é algo que é latente, que é algo potencial, é algo que pode realizar alguma coisa. Isso é poder, né? É algo que quem tem poder é alguém que pode fazer coisas, pode realizar, enfim, pode ser, né, o poder econômico, enfim, aí o pessoal classifica, né? Mas o poder é aquela coisa, sim, aquela pode fazer, né? Isso é o poder, né? Então Deus ele é todo o poder, é todo o poder. Então está na nossa mão o poder. E energia vai junto, assim, vai energia junto lá do poder também, né? Então, meus irmãos, quando a gente reconhece esse poder, né, e o amor de Deus, né, o amor que Deus tem por nós em nos ouvir, em querer nos atender, aí o que acontece? Aí a gente ora, né? É fácil. Né? Então é algo assim que a gente tem que tomar posse realmente. Mas assim, apesar de algo simples, né, o inimigo sabe que isso é algo poderoso, que Deus ouve a nossa oração, e o inimigo faz o quê? Impede, dificulta, fala assim, não adianta nada, você vai orar e não vai acontecer nada. Aí você fala, então tá, eu vou orar aqui, você vai ver. Então o diabo realmente ele está ali para atrapalhar. Então a gente não pode aceitar essas mentiras. A gente tem que orar.
e orai sem cessar, o que diz a palavra, né? Então, é algo assim que é uma vida de oração, meus irmãos. Eu queria falar um pouquinho aqui, uma coisa que, às vezes, uma frase, né? Que a oração não respondida. A gente fica assim, mas é oração não respondida, né? Isso é algo interessante, porque, na verdade, meus irmãos, às vezes a gente acha assim, alguém pode achar, né? Que, minha oração não foi respondida. Eu vou dizer a você que Deus sempre responde, sempre. Só que o que acontece? Às vezes a resposta não é aquela que a gente quer ouvir, né? A gente não está assim, preparado, ou então não é o que a gente quer, né? E muitas vezes a gente ora e Deus fala assim algo inesperado, né? Eu queria até aproveitar e ler aqui um exemplo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Segunda Coríntios 12, 7. E diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder, ou o poder, se aperfeiçoa na fraqueza. Amém. Depois, se quiser, você pode ler, mas Paulo orava. Eu não sei bem o que é, há várias teorias sobre o que seria esse espinho na carne, enfim. Mas isso não vem ao caso. O que eu queria ressaltar aqui é que Deus respondeu a Paulo, mas respondeu assim: olha, minha graça te basta. Minha graça te basta. E Paulo entendeu o recado. Ele entendeu que ele tinha que se colocar na sua fraqueza diante de Deus. Não é, então você é um fraco e um verme aqui. Não é isso. Quer dizer assim, que a gente reconhece a nossa pequenez, o nosso entendimento limitado e restrito. Deus sabe. Muitas vezes aquela situação que Deus permite é porque Ele tem algo diferente para você, mas Deus não vai te falar. Não vai te falar, também não sei dizer porquê. Talvez Ele te revele, e talvez Ele nem te revele, você vai ver depois, né? Muitas vezes, até para o inimigo não saber, enfim, as coisas são complexas muitas vezes. E você só vai saber depois. Mas é o que diz a palavra, meus irmãos. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o que é fraqueza? É a gente entender que nós não temos o pleno domínio de todas as coisas. Nós somos limitados, nós somos fracos. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quer dizer, quando a gente admite, a gente assume a nossa incapacidade, a gente assume a nossa fraqueza, aí o poder de Deus vai se aperfeiçoar. Mas se a gente se coloca assim, não gostei, esse Deus aí não, sei lá, está esquisito, né? Não está fazendo o que eu quero, não é bem isso, né? Então, a gente começa a
a não entender a história, né, o poder, como lidar com o poder de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então a gente tem que ter esse, digamos, esse coração que se coloca diante de Deus, né, que se submete diante do Senhor, que admite que nós não temos a capacidade para fazer aquilo que Deus tem para nós, aquilo que a gente nem sabe, a gente nem concebe, né, realmente, mas Deus sabe e Deus tem toda a condição. Eu queria também ler em Lucas, capítulo 18, Lucas 18, versículo 13. Lucas 18, 13. Aqui fala do publicano, né, do fariseu e do publicano, mas eu vou ler só uma parte. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Amém. Então, meus irmãos, Deus ouviu a oração deste homem. Deus tem pena de mim, que sou pecador. Então, meus irmãos, assim, Deus vai ouvir a minha oração, a sua oração. Deus sabe que nós somos pecadores, mas a gente não pode deixar de orar, não é dizer assim: ah, Senhor, eu não sou digno, né? eu não... assim, eu não mereço, não sei, algo desse tipo, né? Mas, de novo, Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando a gente admite, a gente entende a nossa fraqueza, não entende bem, a gente confessa a nossa fraqueza, né? A gente coloca de Deus a nossa fraqueza, aí a gente recebe o poder. Aí a gente está apto a conduzir esse poder adiante, né? E a transformar o dunamis em energia, né? A energia, né? Que vai realmente atuar. Então, é nessa fraqueza, meus irmãos, nessa fraqueza da gente admitir a nossa total incapacidade. Amém. Então, meus irmãos, a oração, na verdade, é uma parceria ali que você faz com Deus. Você admite que você não consegue, que você não é capaz e Deus está bom. Agora eu vou fazer a minha parte, né? Então, assim, é a gente meio que sair da frente, né? Digamos assim, né? Deixar o trem passar, né? É como se fosse o trilho, né? Nós somos o trilho. E aí você vai deixar o trem passar. Tira todas as pedras, né, todos os obstáculos, né, que a gente coloca, e deixar o trem de Deus passar ali no trilho, que somos nós. Outro aspecto, meus irmãos, importante também lá na oração, é sobre os motivos que nos levam, o que nos leva a gente a orar, né? Aí é o orar segundo a vontade de Deus, né? Eu queria lêssemos, hoje é exercício bíblico, né? Tiago 4, versículo 2. Tiago 4, 2.
que diz assim, vocês cobiçam e nada têm, matam, olha ali na tela que é melhor, né? Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada tem porque não pedem. Amém. Deixa eu ver aqui. A minha aqui está um pouquinho diferente, mas tudo bem, é isso aí. É a mesma coisa, né? Então, assim, meus irmãos, a gente tem que ter... eu vou ler a minha versão, né? Ela diz assim, vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e fazer guerras. Nada têm porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Então, meus irmãos, a motivação correta é importante, né? Por que você está pedindo aquilo, né? Você está pedindo por quê, né? Você tem o que está por trás, né? Qual a força motriz, né? O que está levando você a fazer aquela oração, né? Então, aquilo que eu falei lá no começo, é a gente se apegar e como se fosse aquela oração ou aquele pedido quando a gente está assim, carente, realmente muito necessitado. Mas o que nos move, né? O que está nos movendo? Isso é uma causa realmente assim, isso é para a gente esbanjar, ou seja, é para resolver uma questão de alguma, não vou dizer uma paixão, mas algo carnal, enfim, é algo que não é bem aquilo que Deus quer para nós, enfim. O pecado, meus irmãos, cega, o pecado cega, então a gente tem que realmente tirar tudo aquilo que assim, atrapalha a visão. A Bíblia até diz para a gente, quando a gente for ajudar alguém, né, a gente primeiro tira a trave do olho, para depois tirar o cisco, né? Então, a gente não tem que ter cuidado. Muitas vezes, né, eu estou com óculos aqui, enfim, às vezes eu tenho que limpar o óculos, né? Então, às vezes, a gente está com uma visão embaçada, a gente não está vendo bem, né? Então, a gente tem que pedir, é importante, né, a gente está ali diante do Senhor e pedir até que o Espírito Santo de Deus nos ajude, né? O que a gente está vendo, né? O que está movendo essa nossa oração? Realmente colocar isso com o coração sincero diante de Deus. E nessa situação aqui, meus irmãos, muitas vezes, infelizmente, o elemento motriz da oração é algo assim que está cegando, né? A pessoa está orando ali, mas, enfim, às vezes Deus responde com algo que vai derrubar para a pessoa aprender ali, né? Vai tomar um tombo ali, aí Deus responde, né? Mas não é bem a melhor resposta ali, né? Quer dizer, sempre é, né? Com Deus sempre é. Deus, às vezes, dá o tombo para você se levantar, né? Não ficar caído ali, né? Amém. Para finalizar, meus irmãos, eu queria que abríssemos lá em João 15, 7. João, capítulo 15, versículo 7. Amém. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês ou em vós, pedirão o que quiserem e lhes será feito.
Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Amém. Amém. Então vamos ficar de pé, meus irmãos. E eu queria até pedir aqui, né, algo que a gente já fez, né, acho que às vezes faz, né, não me lembro, mas que a gente pudesse orar aqui, né, uns com os outros, né? É uma coisa que eu falei, a gente tem que sempre procurar, né, orar, né, não orarmos, claro, às vezes você tem um problema, você tem que orar, mas vamos exercitar agora o orar, né, uns pelos outros. Você pode pegar alguém aí do seu lado, né? E aí você ora, depois a pessoa ora por você, né? Então vamos fazer isso, né? Vamos colocar em prática, né? E aí você ore, né? Você pode pedir que o seu irmão, a sua irmã fale, né? O que ela precisa, enfim, o que ela tem diante de Deus como desafio. Amém. O pessoal das mídias também pode orar um pelo outro, sem cortar, né, o sinal, né? Amém. Aleluia, Senhor. Move aqui, Senhor, Teu Espírito. Dá a Tua graça, Tua unção, Jesus. Aleluia. Teu mover. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar, Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, mas eu creio no poder da oração. Eu creio
Amém. Se você está nos acompanhando na sua casa, ore com alguém que esteja ao seu lado e ore, interceda por essa pessoa e que você também receba a oração também de quem está ao seu lado. E se você não tem ninguém ao seu lado, que você escolha alguém que precise oração, você ore, interceda por essa pessoa também aqui, aleluia. Aproveite para praticar, para colocar a oração diante do Senhor, aleluia. Amém. Que você se deixe ser abençoado aqui esta noite. Amém, Senhor. Aleluia. Entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Creio no poder da oração. Amém. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Recebe aqui, Senhor, as nossas orações. Aleluia, Senhor. Recebe. Aleluia, Senhor. Ensina-nos a orar, Senhor. Aleluia. Ensina-nos a orar, Senhor. Nós aprendemos, Senhor, Pai Nosso, Senhor, que é realmente a oração que Tu nos ensinaste. Aleluia. Aleluia. Vamos dar as mãos aqui, vamos finalizar, vamos orar, fazer esta oração que o Senhor nos ensinou. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Você possa dar um aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Senhor.